Papo de Lojista da Abrart, você que está vendo a gente mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, porque temos outros canais. Não é isso aí, Rodrigão? É isso, Instagram, Abrart Tintas, o LinkedIn, Abrart, o nosso site, né, onde tem todas as revistas, entra lá para dar uma lida. É isso aí, como vocês viram comigo aqui, Rodrigo Zevizicovas, jornalista da Abrart, eu... Preciso falar meu nome ainda? Precisa. Meu nome, Salvador Nascimento. E hoje a gente com uma figura ilustre aqui no nosso estúdio, aqui na Aspen, né? Nós estamos hoje com uma figura incrível do mercado de tintas do nosso país, que também é diretor da Abrart, é sempre bom reforçar isso. Antônio Aredi, obrigado por você estar aqui com a gente, Aredi. Obrigado pela recepção. Bom dia para todos. Só dando uma prévia, né? O Aredi, por que a gente gosta tanto de conversar com o Aredi? Porque não é fácil conversar com o Aredi, porque ele está aqui do lado. Pessoalmente, não. O Aredi é de Belém do Pará, né, Aredi? Terra boa, quente, pouco distante, mas boa. E a gente sempre começa, Aredi, a gente sempre pede para o nosso convidado comentar como ele chegou no mercado de tintas, como é que ele começou. Fala um pouquinho da tua história. A Cartinta vai fazer 38 anos. Cartinta, sua loja, suas lojas, né? Em junho agora. 30 anos. Então vou fazer 57, a Cartinta faz 38, eu tinha 19 anos. Uau. Na época, o Valdemar Coelho, que tu conheceste. Muito bem. Era vendedor da Polidura, ainda era Polidura, hein? Sim. Tem uma ideia, do pão original. E aí... Comecei lá. E aí ele sugeriu de montar uma loja. Eu, segundo ano de faculdade, fazia engenharia elétrica. Não tinha o que fazer, né? Só estudando, vamos lá. Aí foi. Montou eu e a minha irmã. Na época eles eram casados. E aí foi. Aquilo que, para mim, começou com uma brincadeira, foi dando certo e tal. Tinha o apoio do Valdemar, né? Que era da fábrica, isso ajudou bastante. E foi dando certo. E aí depois a gente foi crescendo, aí o negócio cresceu, o Valdemar pediu as contas na Polidura e entrou para a sociedade. Ficamos nós três de sócio. Aí, esse país é louco, né? Muitas crises, muitos planos e tal, e a gente resolveu desfazer a sociedade. Tá. Na época nós tínhamos 3 lojas. Ficou uma loja para cada um, um rompimento tranquilo, sem briga, sem nada, tudo em paz. Cada um ficou com uma loja, continuamos usando o mesmo nome, Cartintas, todos os 3. E depois o Valdemar resolveu sair, acho que cansou do negócio, resolveu sair. A minha irmã ficou um tempo ainda, tomando conta das 2 lojas, né? A que era dele e a que ficou para ela. E depois ela também resolveu sair. Onde a gente começou, virou um bairro muito comercial. Fazendo uma comparação com São Paulo, talvez Moema, é um bairro muito residencial. E as oficinas, obviamente, se afastam, né? Oficina é mais de periferia. E aí ela resolveu sair, foi quando eu abri a minha segunda loja no local onde era a loja do Valdemar, que é um lugar meio de periferia. Um lugar bom. E aí hoje eu estou nessa vida sozinho. São 4 lojas. Eu digo que são 3,5, que uma é recente, ela ainda não emplacou, ainda não pegou voo. Mas as 3 lojas estão tranquilas. Eu trabalho com aquele sistema de uma loja principal, onde eu mesmo distribuo para as outras. Tá. Mas assim, só para posicionar o pessoal que está nos assistindo, a sua loja ela é exclusivamente de repintura automotiva ou ela tem a maior parte de repintura automotiva? É uma loja especializada em repintura? Especializada em repintura automotiva, car care de um modo geral. Né? Mas tinta decorativa é muito pouquinho. Mais uma venda casada. Entendi. 99% é automotiva. Entendi. Diferente do mercado, diferente do que a gente está acostumado a conversar, né? Então a gente queria abordar essas 2 diferenças. Primeiro, a regionalidade. Como você consegue ver, se você visita bastante São Paulo, como você consegue ver as diferenças que você tem no seu dia a dia para as lojas aqui de São Paulo? Uma diferença que é gritante, e já foi maior, é que quando eu comecei, quem vendia tinta automotiva em Belém era autopeças. E quem vendia tinta decorativa era material de construção. Então, não tinha ainda naquela época home center em Belém. Então,
Tinta automotiva com peça, tinta decorativa com material de construção, Matcom. Tá, loja dedicada. A tinta era muito pouco. Entendi. Aí começou a surgir, né, tinha umas duas na época que eu abri. Agora, decorativa, 100% automotiva, eu acho que eu fui o primeiro. Eu acho, não posso te dar essa certeza agora. E Atualmente tem mais lojas Tem. automotivas? Hoje em dia tu já vê lojas especializadas em tinta e tem algumas que são só automotivas como eu. Aqui em São Paulo é mais difícil, né? No resto do Brasil ter lojas especializadas assim, 99, 90% de repintura. o histórico que eu tenho, até porque eu sou novinho no ramo de tintas, né? Tô com quase 40 anos. A minha percepção no Brasil é que cada vez menos você tem lojas mistas, efetivamente. Aquela Sim. loja que... Eu sei que não é uma Sim. régua, mas 50-50, meio a meio, automotiva e imobiliária. A tendência é que a gente tenha lojas especializadas em repintura, mas em número muito menor. Sim, com certeza. Eu tenho percebido que tem diminuído, né? O mercado está meio que se afunilando, né, Arete? Aqui em São Paulo, olha, eu conheço muitos lojistas aqui, né? Sim. Mas eu acho que o lojista que mais se aproxima do negócio da Cartintas é o Galpão Tintas, do Luiz. Luiz Fernando. Eu acho que é o que mais se aproxima. Ô Luiz, você, por favor, ponha na sua agenda para você vir aqui, que a nossa conversa com linha automotiva tem que prosperar. Tem que prosperar. Mas é um modelo assim que eu acho que é a tendência, que o especialista ele fique no mercado, mas em número muito menor. As lojas que são mistas, elas têm diminuído no meu ponto de vista. A gente tem alguns... E, coincidentemente, as lojas que são mistas com repintura automotiva tem a marca que acho que é a sua grande parceria, que é a Axalta, não é isso? Então, eles têm essa... Eu acho que hoje eu sou o segundo mais velho cliente, mais longevo da Axalta. Cliente mais longevo da Axalta. Acho que eu perco para Tintas Famosas. Sim. Continuamente. Sim. Tá? Eu tenho 38 anos de loja, 38 anos trabalhando com a Axalta. Fazendo um contraponto, a Tintas Famosas é a loja mista. É loja mista. É loja mista. Ele loja tem um mista. departamento dedicado, o grande Edson, gente Uhum. boa, mas ele tem um departamento dedicado à repintura, não é uma loja exclusiva. 2 pontos, Arete. Por que teve essa concentração do mercado de lojas automotivas, diminuiu o número de lojas automotivas, e por que é tão difícil manter uma loja mista? Olha, eu tive a opção de diversificar. Optei por investir mais em automotivo, talvez tenha sido um erro. São dois mercados muito distintos. A única semelhança, na minha opinião, é ser tinta. Mas público-alvo diferente, modo de trabalhar diferente. Outro trabalha com o consumidor final, outro trabalha com o profissional. Então, são abordagens diferentes. Então, se tu não tiver um negócio bem dividido na tua equipe, se atrapalha. Porque se tu for atender o pintor automotivo como atende o dono da casa, que é quem compra a tinta decorativa, tu não vai conseguir a venda. É uma venda muito mais técnica, né? Muito mais difícil. Também. Com certeza, mais difícil. Aí tem um problema do acerto de tonalidade, né? Que não existe isso em decorativo. Que é a grande pedra no sapato do negócio. Se eu começar a falar de repintura, eu não vou deixar ele falar, então eu estou me segurando. Mas é completamente diferente, né, Arede? É completamente diferente. Repintura é serviço, é prestação de serviço. Prestação não de que na área serviço. imobiliária não tenha, mas... E é uma relação com 3 públicos, né? Porque é o pintor automotivo, é o dono da oficina e o dono do carro, muitas vezes, que a gente estava conversando. O dono do carro é raro, viu? É. É raro. Tu tem mais contato quando dá algum problema, mas é na oficina. É muito raro o dono do carro ir na loja comprar tinta. Na via de regra, ele vai na oficina, a oficina te dá o orçamento lá para pintar um paralama, o que for, e ela já dá o valor com o material. Ela não dá o valor da mão de obra e dá mais uma listagem de material, como o pintor decorativo faz. Então, O contato do cliente final da repintura é com a oficina. Raramente ele vai para a loja. E também, pintor e dono da oficina são, às vezes, a mesma figura, né? Sim. No caso de oficinas menores. Oficina menor, via de regra é isso. E você estava falando de car care. Você tem... há muitos anos atrás eu tive na loja que hoje é sua, né, na época do Coelho.
Mas hoje você mencionou nos bastidores que você tem a linha, não é só repintura, você frisou o car care. Então você deve ter aqueles produtos como é que eu vou dizer, de polimento, restauração de brilho, etc. Isso. Como é que você vê esse mercado, Ari? Está crescendo? Está crescendo, está crescendo. Eu acho que a gente que tem mais ou menos a mesma idade, eu e Salvador, tá? Então, na época a gente lavava o carro, né, Salvador? Sim. Tinha aquele costume para gente jovem, queria andar carro bonito, né? Exatamente. No sábado eu lavava o carro todo sábado. Eu também, era um evento. Era um evento. Vou lavar o carro. Mas a gente usava o quê? Uma serinha comum, que não tinha opção. Sim. Né? Vai no pneu, a graxa de sapato, né? Hoje em dia virou um negócio espetacular. Tu tem algumas empresas que elas têm uma linha de produto tão grande que se tu não conhecer, tu não sabe o que tu vai usar. Com produtos teoricamente, com a mesma finalidade. Ah, mas se a sujeira é barro, tem que ser o produto alcalino, se é não sei o quê, tem que ser o produto ácido. É um negócio de louco. E isso está virando uma febre. Uma febre. E aí, trabalha com uma margem mais saudável, né? Que legal. Do que no complemento, né? O grande problema para a gente é o complemento automotivo, né? Sim. Que as produtos estão muito, muito iguais, né? As fábricas têm todas elas produtos populares ou de alta tecnologia, e se tu for comparar um com o outro, são muito parecidos em termos de performance. Então, isso acaba fazendo a tua margem diminuir, né? Todo mundo brigando ali por conquistar o cliente. O modo mais fácil de conquistar o cliente é o preço, né? E nesses produtos de car care, você atende um pouco mais de donos de carro ou não? Também são essas Já atende um pouco mais. Mas cada vez o dono do carro não pode ele mesmo lavar o carro. O prédio não permite, ninguém mora mais em casa. Então, também o maior cliente passa a ser também o lava-jato, a estética. Agora deixou de ser lava-jato. Estética. Então, agora tem um monte dessas que eu vejo o que é isso. Tem uns nomes diferentes para lavar o carro. Estética automotiva, detail. Tem que falar difícil. Eu tenho um sobrinho que ele tem 2 lojas de carros de seminovos. E, assim, ele é garoto, não tem 30 anos, é um case incrível, né? Ele era vendedor de loja de seminovos, ele conseguiu abrir uma pequenininha, cresceu, hoje ele tem 2. Mas, cara, a procura desses produtos pela rapaziada, porque ainda tem aqueles que gostam de ficar lá cuidando do carro e tal, mas olhando para a ótica do varejo especializado, isso é um negócio legal, porque aumentou a tua base de cliente, então, né? Você está aumentando daqui agora que você tem as empresas de lavagem de carro, tem os caras que fazem o polimento técnico. Sim. Então isso ajudou a aumentar um pouco a base. Aumenta um pouco o leque, aumenta a base. Sim. Mas esses produtos estão sendo usados também nas oficinas de reparação. Também. Tem oficina que também consome um produto ou outro específico. E considerando o teu histórico, Ared, antigamente, quando a gente começou, a reparação automotiva ela tinha um jeito, um tamanho. Isso foi mudando com o tempo. Sim. Como é que você vê essa evolução cronológica? Ficou mais difícil? Ficou mais competitivo? Porque eu acho que o tamanho do reparo foi diminuindo por conta de velocidade máxima e coisas... É muito comum a gente vender tinta com a pintura geral. É comum. O cara tinha o carrinho dele que ele gostava e era mais difícil trocar porque não tinha facilidade de financiamento. E ele dava um banho no carro, né? É a expressão que a gente usa. E hoje em dia é muito raro, muito raro. Hoje, a repintura, ela vende sem medo de errar mais de 70% das tintas, é meio quarto. É meio? Meio quarto, é retoque. As tintas também têm uma performance melhor, com meio quarto tu pinta 1, 2 peças, dependendo do fabricante, né? Mas virou isso, porque são batidas pequenas. E reformar está cada vez mais difícil. É só aquele apaixonado pelo Fusquinha dele lá, 78, 69, o Opalão. Né, mas esse daí é o cliente do carro. O dono do carro vai lá.
Porque esse cara sabe qual é o verniz que ele quer, O que ele quer. o que ele quer, e não quer que o pintor escolha para ele o produto. Ele quer A relação escolher. é mais afetiva. É mais né? afetiva. É uma venda até gostosa de fazer, né? Cada vez você clica. Mas os caras são exigentes, não O nível de cri-cri. exigência é altíssimo. É mais alto. Nossa, eu tive experiência assim. Mas, pô, que legal. E agora parece que tem uma conversa que a grande fonte de receita das oficinas é a companhia de seguros ainda? Com certeza. Ainda é. Com certeza. E parece que eles estão querendo mudar um pouco o jogo. Tem algumas pessoas que estão dizendo que vão incentivar mais a recuperação da peça e não a troca. As seguradoras, o objetivo do perito de seguro é pagar o mínimo possível. Claro. E ele quer reduzir o que pode. A seguradora comprando peça. Às vezes o carro do cliente fica um mês na oficina parado, porque o segurador não entregou a peça. Tá. Mas o dono do carro se aborrece com quem? Com a oficina, Com a lógico. oficina. Né? Ele não pensa que o problema é da seguradora, que não entregou a peça. E aí isso tudo faz para a seguradora, com certeza, um custo menor. Mas, para o dono da oficina, ele tem um custo maior, porque ele está ocupando uma vaga de carro, Sim. um espaço que ele podia estar, que ele tem que girar. O negócio Claro. dele é de giro. Sim. As oficinas, na minha opinião, elas têm que entender o seguinte, elas têm que botar na cabeça que elas vendem hora. É isso, não é Elas não é vendem reparo. tempo. Quando elas botarem na cabeça que elas vendem tempo, elas começam a usar um produto de performance melhor, começam a cobrar aluguel do boxe que está ocupado lá pelo carro da seguradora, que a seguradora não trouxe a peça. Cobrar da seguradora. Porque é muito fácil, né? Eu te Sim. impor as regras e também deixar o custo contigo dessa imposição. Fica fácil Eu já demais para a cheguei a ver seguradora. oficina muito boa quando eu era representante na Zona Sul de São Paulo. O cara, ele conseguiu ser, não sei se o termo é esse, mas referenciado, homologado por uma grande Tem seguradora. os dois, É, tem as duas coisas. Homologado é aquele que a oficina, a seguradora indica, né? tá. Ela manda o carro para lá, a não ser que o cliente queira escolher outra, que a escolha final é sempre do cliente, que o cliente não sabe, o segurado não Poucos sabe. clientes sabem disso. Ele acha que ele tem que aceitar a imposição. Não, ele não tem que aceitar. A escolha é dele. E a referencial é aquela que não é homologada, mas está lá no site da seguradora como referenciada. Sim. Mas eu me lembrei de um caso de uma oficina, que era uma oficina muito boa, tinha um fluxo interessante de carros, tinha lá mão de obra super capacitada, que a gente vai chegar nesse termo aí também, nesse ponto que eu acho que é crítico. E ele conseguiu ser homologado por uma grande companhia de seguros. Aí, o cara quebrou em 3 meses, por causa disso. O cara tinha um fluxo ali, Rodrigo, de mais ou menos, o Arede vai poder explicar isso melhor, mas ele tinha um fluxo de X carros por mês, X passagem por mês. Ele foi homologado, a seguradoria entupiu o cara de carro, não deu conta. O custo não para, Rodrigo. O custo, tu entregando 10 carros, 20 carros, teu custo da oficina é o mesmo. Então, o cara tem que produzir. Ele tem que botar na cabeça, eu vendo tempo. Então, eu tenho que produzir em 8 horas, que é o dia, tem que produzir 5 carros. Se ele produzir 3, já era. O custo dele elevou. Porque ele tem uma capacidade produtiva de 5 carros, só produziu 3, o custo desses 3 está muito maior do que dos 5. Aí você imagina, o cara aumenta pra caramba o custo fixo dele, porque ele vai contratar uma mão de obra para dar fluxo. Quando ele faz a conta, ele está tomando prejuízo. Está tomando prejuízo. Então fica o recado para quem... Se não fizer conta, hoje em dia as margens são muito apertadas. E, infelizmente, a maioria não faz conta. Não faz. Ele se entrega para o trabalho, né, no operacional. Fazer um comparativo aqui com o que a gente sempre fala, aquele tripé do imobiliário, né? Que é o pintor, o lojista e a fabricante. A gente costuma sempre basear algumas perguntas nisso. E a gente tem visto uma evolução no caso do imobiliário. O pintor evoluiu muito com as associações, com a qualificação profissional.
No tripé do... Me corrija se eu estiver errado. No tripé do automotivo é a loja, a fabricante e as oficinas. Sim. Desse tripé, quem mais precisa evoluir e como? E todos estão num patamar igual? Ou a fabricante precisa evoluir também? A oficina precisa? O lojista em si? Eu acho que a maior diferença é que não é só um profissional no automotivo. No decorativo é o pintor. Ele lixa, ele faz tudo. No decorativo, no automotivo, tu tem o funileiro, tu tem o montador, e tem o pintor e o polidor. Agora tu já tem um polidor. O acabamento. Então tu tem ali 4 profissionais. A maior parte deles, estou falando na minha região, tá? Não posso falar aqui de São Paulo. Não tem formação. Aprendem. Hoje, muito pela internet. Curiosidade. Sem uma base técnica. E aí, às vezes, aprendem bem, às vezes, aprendem mal. Tem uma falta hoje em Belém, eu acredito que isso seja a nível nacional, de funileiro, que é um negócio impressionante. Funileiro em Belém não quer se empregar. Ele é freelance. Tá aqui, tá lá, tá colar. Rodrigo é dono da oficina, liga pro Raimundão, que é o funileiro, tem um carro aqui para tu fazer. Raimundão chega lá, R$500. Faz o serviço, pega os R$500 e vai embora. Pensa que ele fica parado? Já tem gente esperando ele. Não tem funileiro. Mas foi isso que eu pensei quando comentaram que a seguradora estava propensa a não trocar mais peça, a fazer reparo. Vai ter que ter formação. Mas aí, como é que fica? É um gargalo, sempre foi o gargalo funileiro. Sempre foi o gargalo. Aqui, hoje está cada vez pior. Eu acredito que Belém é uma cidade, uma metrópole, mas a gente tem uma quinta figura aí, que era o cabineiro. Tinha uma diferenciação entre pintor e cabineiro. Invenção, né? Mas é pintor, né? É pintor. Pintor cabineiro é o cara que só fazia o acabamento final. Tinha o preparador, tá, né? Trabalhando com linha de produção. O preparador prepara o carro, lixa, primer, massa e tal, faz todo o processo. Ele está na cabine só aquele pinta. É porque tem leigo, quando a gente fala muito do leigo, até para chamar atenção, né, Arede? Quando muita gente pensa que o cara pega uma peça não paralama, vai trocar um paralama, colocar e pintar. Não é isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Na estocagem machuca. Sim. No transporte machuca, arranha. Às vezes vai com aquela proteção de fábrica anticorrosiva, mas às vezes arranhou. Tu tem que, o ideal seria dar uma proteção anticorrosiva antes de dar o primer, né, para ter uma durabilidade. Então não é quem dera fosse assim, né? Fácil. Pegou, montou, pintou e vai embora. Não é. E o grande negócio que a gente ouve, o revendedor especializado em repintura automotiva, a gente começa a perceber as diferenças. E não estou dizendo que tem um é melhor, outro é pior, não é nada disso, mas o especialista ou a loja dedicada à tinta imobiliária, o gestor ou o proprietário, ele tem um perfil ali. É o varejista na acepção da palavra. Tem ali as nuances da tinta e tal, mas agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Quem lida com repintura automotiva tem que ter na cabeça o processo da repintura. É quase uma indústria, né? É verdade. Não é isso? E isso mudou muito com o advento da máquina de tinta, né? A gente passou a produzir a cor. A gente não produz nenhuma tinta, a gente produz uma cor. E isso trouxe inúmeras vantagens logísticas, com certeza, de estoque e tal. Porém, passou a ter uma responsabilidade que o lojista não tinha antigamente, que é a colorimetria. Que aí outro problema profissional. Sim. Tu achar um bom colorista. Precisa ser técnico de qualquer jeito. Muito, muito. E entra num processo que não é só treinar. Se ele não tiver a sensibilidade ocular para enxergar a diferença, ele não vai ser um bom colorista. Né? Às vezes, algum menino, dá para eu vir aí na sua loja, ver se eu aprendo? Eu disse, primeiro tu tem que olhar uma peça e ver. Se tu vê a diferença, tu já pode começar a pensar. Depois que tu vê a diferença, tu tem que tentar me dizer o que está diferente. Está mais azul, está mais verde, está mais escuro, mais claro. Porque se tu não enxergar isso, como é que tu vai ajeitar? Então eu digo que tem, a grosso modo, 3 tipos de visão. Tem gente que não enxerga a diferença.
Estou falando de pequenas diferenças, tá? Nada absurdo. Tem gente que enxerga, mas não vê para onde a diferença vai. E tem o caboclo que enxerga e vê. E aí tu vai ensinar a técnica para ele. O que corta o verde, o que corta o azul, o que corta o amarelo. Aí que a ele tem que conversa fazer. começa a ficar conversa de louco. É, Meu sobrinho, o carro da Rose, da minha mulher, é cinza. Ele falou, tio, esse carro aqui, esse cinza. Eu falei, tá faltando verde ali. Mas o carro é cinza, não é verde. Aí, que é a questão da nuance. Da nuance. Isso E mesmo. no teu negócio, uma loja dedicada ou especialista em repintura automotiva, a figura do colorista é fundamental. Fundamental. E acaba sendo um ponto crítico que você tem que estar sempre gerenciando isso. A tecnologia tem melhorado. É aí que eu ia chegar. Eu fui a primeira loja de tinta em Belém a montar o acerto de cor na loja. Antigamente, o colorista pegava a pastinha dele com alguns concentrados, a gente mandava na oficina para ele consertar lá. Isso demandava um tempo gigante, né, de translado. Aí eu montei, dentro da loja, uma cabinezinha própria para pintar pecinha pequena, né, chapinha, que a gente chama, compressor, pistola, tudo. Aí começamos a criar esse conceito de a oficina chegar na loja com uma peça do carro. Uma capa de retrovisor, uma tampa de combustível, às vezes um pedaço de lata que bateu muito não vai recuperar. E aí começamos a fazer o acerto. Isso facilitou demais, né? Tempo e tal. Mas isso tem um custo também enorme, porque passou o custo a ser todo meu. Sim. Né? O custo da estrutura, que não é uma estrutura tão pequena, o custo do acerto, de tudo. E isso, obviamente, fideliza um pouco o cliente. Você vai resolver um problema para ele. Agora, o Brasil ele teve um retrocesso, né? A gente teve um momento que praticamente não existia tinta pronta, muito pouco, e aí nas crises, né, começou a voltar o advento da tinta pronta. Eu acho um retrocesso. Sim. Acho um retrocesso, é estoque a mais, tu tem 10 pratas lá, o cliente vem, que é o 11º. O 11º. É horrível isso. Mas a gente tem que se adequar ao mercado. Né? É a característica do nosso mercado, não tem jeito. E essa qualificação toda dos profissionais, tanto do colorista e quanto dos profissionais da oficina, você acha que a fábrica, as fabricantes, ajudam isso a qualificar? Olha, tem muitos cursos aqui em São Paulo. A Exalta, que é o meu maior parceiro, tem curso de colorimetria, tem curso de ensinar a pintor, mas a gente está muito distante. Então, são mais de 3.000 quilômetros de distância, né? Não é tão fácil assim para a gente. É custoso, porque passagem aérea está muito caro. A fábrica realmente ela ajuda, porque se eu conseguir mandar o profissional para cá, aqui é tudo por conta da Exalta. A estadia, o curso e tal, não tem custo para o lojista. Mas, às vezes, também, pela distância, o próprio o dono da oficina, que tem um pintor aí, não quer ficar uma semana sem o profissional. É uma semana. Tem que chegar aqui numa segunda para voltar numa sexta ou sábado. O curso são 4 dias, se não me falha a memória. Agora, o cara sai daqui com uma ideia. Ele vai aprender na prática, praticando. Eu fiz colorimetria. Fiz. Me bota para consertar a tinta hoje. Não, é diferente. A teoria é maravilhosa, mas a prática é um negócio... A prática é a prática. A prática, e tem outra também, né? Se a gente entrar nessa seara de falar de colorimetria, a gente é capaz de ficar falando aqui uma semana. Mas você tem certeza que a cor está certa, que ela está fechando, que ela está batendo, que ela muda dependendo da angulação, de onde você vê, de onde você olha. Mas tem aquele cara que está do seu lado, você está vendo que a cor está certa e você pode estar achando que ela está errada. Tá errado. Então é a parte mais fantástica da repintura, que é o maior problema da repintura ser resolvido. Mas não deixa de ser uma coisa boa, é uma barreira de entrada. Eu já vi grupos em Belém, grandes,
de home center, de tal, que entraram e saíram por causa da colorimetria. Porque começa a ter tanto problema, o cara começa a fazer a conta no negócio dele, que ele não é um especialista naquilo, ele sai fora. Exatamente. A Exatamente. dificuldade profissional, e aí todas as dificuldades, né? Exatamente. Eu acho que a gente, agora mudando um pouquinho da repintura, vamos pensar sobre a distância. Como que é ser um lojista de tinta em Belém do Pará? Quais as principais diferenças que você sente? Olha, primeiro, Além dessa do treinamento, né? eu não sou uma das piores regiões do Brasil. Tem regiões muito piores do que a minha de distância. Manaus é muito pior, até porque o acesso é mais complicado, Roraima, Rondônia. Mas a gente tem que trabalhar com um estoque muito grande. Começa por aí. Então, a gente tem um imobilizado financeiro muito grande em estoque. Eu trabalho com 90 dias. Uau! Minha média de compra, quando eu puxo um relatório lá, eu pego a média dos últimos 3 meses e boto para 90 dias para frente. Mesmo assim, eu tenho falta. Mesmo assim. Eu tenho falta. Tenho falta porque, por exemplo, concentrado. É extremamente complicado tu gerenciar concentrado. Tem um concentrado que não roda nada. Aí vem um cliente que quer 10 galões de uma cor que leva muito aquele concentrado. Arrebentou teu estoque. Foi o estoque. A média, os cálculos, já foi tudo embora. E para chegar demora muito, né? Com muita sorte, tudo deu certo. Que nem a gente estava conversando sobre aquele tema. Aquele tema. Se tudo der certo, 10 dias. Tudo der certo. Eu botei o pedido, tinha em estoque, o fornecedor faturou, entregou ou foi coleta, depende do fornecedor, e o caminhão chegou sem problema em Belém. Não furou um pneu do caminhão. Furou um pneu, não teve um acidente. Cara, mas é bem melhor do que na minha época lá atrás. Hoje Com é muito melhor, certeza, era 40 com dias, certeza. Era 40 dias. Evoluiu muito, então. De quando você começou no mercado. Melhorou. Mas acesso à informação, as tendências hoje também tá. Bom, a internet. Hoje com a internet deixou todo mundo. Deu uma nivelada, né? Nesse processo. O maior problema é logística mesmo. Um país como o nosso é para ter ferrovia, né? Eu acho. Para ter ligado todo por ferrovia, a gente fica aí se debatendo com rodovia. É verdade. Outra coisa que eu queria falar é sobre informação. A gente tem um problema de pauta, né? A gente queria sempre debater mais sobre o assunto de automotivo, de pintura automotivas. Você acha, você como lojista de tinta, os fabricantes, eles todos te atendem bem, não só o seu, você tem outros parceiros? Sim, né? sim. A gente não se complicar com ninguém, né? Você acha que eles precisavam ter alguma melhor relação com o lojista, de modo geral, não só com você? Como você fala com seus parceiros, com seus concorrentes, digamos assim, do resto do país? Seus colegas, né? Do resto do país. Olha, eu acho que a facilidade de estar aqui em São Paulo, por exemplo, para curso, infinitamente melhor. Né? Isso não dá nem para comparar, porque a fábrica está no quintal da loja. Melhorou muito. A região norte, ela tem sido olhada com melhores olhos pelos fornecedores nos últimos anos. Tu já vê algumas fábricas com técnico em Belém, que não tinha. Técnico ia uma vez por ano, 2. Estava baseado em outro. Estava no centro-oeste e ia para lá. Ia para lá. Então, isso hoje, tu já vê algumas fábricas com técnico residente. Tu já vê o próprio comercial, que no passado não tinha um gerente para a região. Tu era atendido pelo gerente do Sudeste. Entendeu? Então, o cara ia dar foco aonde? A gente não dá para comparar volumes, região Sudeste ou região Norte. População, tudo, frota circulante, né? Infinitamente maior. Então, obviamente, o cara vai dar mais atenção para a região dele. Quando tu começar a dividir as regiões, o cara que pegou ali, geralmente, Centro-Oeste e Norte. É difícil ser só Norte, ainda não tem, eu acho que, volume para isso. Nem tem volume, talvez, para ser só Centro-Oeste. Vamos pegar Centro-Oeste e Norte, o
cara já dá uma atenção, apesar que ele pega 6, 7 estados para atender. As distâncias são muito grandes, né? E a malha aeroviária é horrorosa. Tá. Então, o cara, para sair de São Paulo, geralmente o gerente não é residente. Tá. Ele mora em São Paulo ou, às vezes, no Centro-Oeste. Para sair de São Paulo, para ele ir para o Acre, para Rio Branco, É outro país. é uma conexão com muita sorte. É um dia de Opções reduzidas de horário de voo, e assim vai. Ó, eu vim para São Paulo, saiu 1h40 de Belém. Por que eu optei por 1h40? Eu queria vir outra, era azul, porque era direto. Sim. É 3h30, 3h20. Aí eu, no dia anterior, eu digo, não, eu vou mudar, vou chegar 5h30 da manhã em São Paulo, não tenho nada para fazer, vou mudar. Aí eu entrei no site da Azul, as opções. As opções saíam às 6h da manhã, bacana, mas eu chegava aqui 18 da tarde. Nossa. Vinha pingando. É o pinga-pinga que a gente sempre fala. Para ficar em aeroporto esperando o próximo voo, eu digo, não, eu vou para São Paulo. Direto, 1 da manhã. Né? Como é que você vê o futuro do mercado de repintura? Agora se fala muito em carro eletrificado. Traz alguma mudança para o seu negócio, na tua opinião? Não traz nada. Não. Traz para oficina. Ela Sim. tem que ter um preparo técnico para montar e desmontar um carro elétrico. É muito diferente de montar e desmontar um carro Sim. a combustão. Tá. Eu acho que e não estão preparados para isso. Então, se eu tivesse um carro elétrico para pintar, não sei se eu levaria numa particular. Entendi. Talvez eu levasse na concessionária, porque tem algumas complicações. Mas em termos de pintura, não dá nada. Não dá nada. O grande problema sempre está na mão de obra, né, Ari? Está na mão de obra. Nosso país, né, de um modo geral. Até no balcão da Tu não loja. acha balconista, tu não acha vendedor, tu não acha nada. Se tu tiver paciência, tenta formar. Talvez tu consiga uma pessoa que queira aprender, porque além de tu não ter o profissional formado, tu também não tem quem queira ser formado. O jovem não quer mais trabalhar, bicho. Isso é verdade. É o que eu sempre digo quando esse assunto vem na mesa. Eu fui num evento e um cara falou, Salvador, nós estamos condenados a trabalhar até os 90 anos de idade, porque a rapaziada... Cara, tá muito difícil. Salvador, quando eu comecei há 38 anos atrás, era comum, mas comum de quase toda oficina ter um adolescente aprendiz. Que a mãe... Que é o não- pintor do futuro, que é né? o pintor Que era do o pintor do futuro. futuro. Que a mãe, querendo que o menino saísse da rua, não ficasse na malandragem, levava o menino para onde? Tinha um tio, tinha um irmão, tinha um parente que tinha oficina ou outro negócio qualquer. Deixa o meu filho trabalhar aí, para ele aprender. A gente falava pejorativamente, começava varrendo o chão da oficina. Chão de oficina. Né? Vai o chão, já ia comprar alguma coisa na loja. Depois ele já estava dando para ele, na época, massa plástica. Isso. Aplica essa massa aí, lixa, aprendendo. Aprendi às vezes de um modo errado, mas ia aprendendo. Tu não vê mais. Primeiro, os pais não têm mais moral, força, não vou dizer moral, mas força para fazer o moleque lá. Segundo, as leis não permitem. Aí o dono da oficina vai comprar um problema. Vai botar um moleque lá de 14, 15 anos para vir lá no Ministério Público e querer. Já é difícil um que vai querer. Já é difícil achar o menino que vai querer. Exatamente. Aí- Eu comecei a trabalhar com 14 anos, cheguei na tinta com 20. Hoje eu não chegaria na tinta com 20, porque eu não teria uma formação prévia, Não uma teria. base para ir para uma indústria de tinta. Não teria. Não teria. Então a mão de obra é sempre o calcanhar de Aquiles de qualquer negócio e parece que no Cada nosso vez país- maior, infelizmente. A gente tem discutido aqui em São Paulo, assim, muito embrionariamente, um problema que é sui generis da repintura, que é a questão do colorista, a figura do colorista. A mão de obra está cada vez mais escassa, como você registrou aqui, é um problema que a loja de tintas teve que abraçar, Sim. ou
por uma imposição Por uma do imposição mercado. do mercado e das fábricas. E hoje também, quem não tem, não se cria. É a impressão que eu tenho. Quem não tem esse serviço vai ter muito mais dificuldade em fidelizar Com o cliente. certeza. Se tu for montar uma loja hoje sem ter colorista com máquina, tu tá perdido. E sem a máquina, tu vai vender o feijão com arroz. não vai diferenciar e vai cair na vala comum da guerra de preço. Como é que você vê, como revendedor tradicional já há um bom tempo, um cara que ajudou a formar esse mercado no Brasil, como é que você vê o incremento tecnológico que a indústria está trazendo e a preocupação dela para tentar minimizar esse problema? Você percebe alguma movimentação assim? Por que eu estou te perguntando? Porque tem muitas empresas aí, algumas empresas, na verdade, estão propagando essa coisa da máquina de tinta automotiva autônoma. Queria saber se você já conhece, se você acha que ela é funcional, enfim, de uma forma geral, como é que você vê esse universo para tentar minimizar o problema? Máquina autônoma automotiva, eu só vi por vídeo. Não sei se tem alguma instalada no Brasil. O que ajudou muito foi a evolução do espectrofotômetro. Boa. O espectrofotômetro, realmente, dos primeiros para os atuais, eles são muito mais precisos. Te dão uma cor muito mais próxima do carro. Daquele que vai ser, que vai ser pintado. A leitura é muito mais próxima da cor do carro. Isso ajudou bastante. Principalmente para colorista que está iniciando. Já tem algum conhecimento, mas o espectrofotômetro já deixa ali mais fácil. Agora, a pintura automotiva, o Salvador sabe, o Rodrigo talvez não, são muitas variáveis. Então, às vezes a gente acerta a cor na loja, aí o cara vai para a oficina, chega lá e diz que está diferente e volta. Mesma cor, não saiu nada, só foi. Aí o que é? É a pistola diferente. É o profissional diferente, o modo de aplicar. Eu falo, a caligrafia do pintor muda a cor. Mais lento. Caligrafia, gostei da expressão. Mais lento, mais molhado, mais seco, e aí as expressões que eles usam. A quantidade de metragem da mangueira, que influencia na pressão, e a pressão influencia na tonalidade da cor. Isso tudo para cor metálica, tá? Que é o grande problema. Tu imagina que eu fiz um curso de pintura, a DuPont em Goiás, um CRA. Que era o CRA regional. Eu participei da concepção. Grande Reinaldo que tomava conta. Sim. Fui fazer um curso lá. 19 anos. Só eu, dono de loja. O resto tudo pintor. Tudo profissional. Vivia do ramo. Eu, dono de loja lá. O curso ensinava técnicas de pintura. Não é de colorimetria. Pintura. Preparar, aplicar a tinta e o verniz. Na época, dupla camada, né? Sim. Não tinha poliéster ainda, é acrílico. Sim. Eu devia ter trazido a minha latinha. Né? Tinha a lata de lata. Aquela mono azul e branca. Tem. Aí, pintamos cada um com uma chapa mais ou menos de 1 metro por meio. Cada tinha a sua chapa. Eu preparei a minha, fiz todo o processo na minha, assim como os outros participantes. No final do curso, o técnico Grande Afonso, espetacular, gente maravilhosa. Colocamos todas, ele colocou assim numa mesa como essa, maior que essa, todas as chapas, uma sobrepondo a outra. Mesma cor. Azul Búzios, não esqueci nem o nome. Mesma cor, mesma linha de produtos, mesmas ferramentas. Mesma diluição, que na época era acrílico, diluía, mesmo verniz, mesma pistola, uma pistola só para todo mundo, mesma pressão, mesmo tudo. A diferença, o pintor, o aplicador, que eu não era pintor, 12 cores diferentes. Tu acredita se tu quiser. Agora tu imagina um menino de 19 anos olhando aquilo, de que isso é coisa de doido. Mas a gente fala... Agora tu imagina hoje, não tinha pérola, era só metálico. Sim. Quanto mais bonita é a cor, querido, mais dor de cabeça é pro lojista. Tricoat, Jesus do céu. Tem um videozinho no meu Instagram pessoal, eu estava voltando do interior, da festa do aniversário da Skylac, e a gente parou num desses restaurantes, postos de beira de estrada, e tinha uma BMW. Minha mulher ficou, tá aqui no Instagram, minha mulher ficou impressionada com a cor do carro. Um amarelo limão forte.
Sim. E o carro estava estacionado numa vaga um pouco diferente, que acho que era eletrificado, e o cara colocou ali para Para abastecer. abastecer. Olha que cor. Parede do céu. Ela falou, deve ser espetacular pintar esse carro. Eu falei, deve ser um transtorno. É um tricote, com certeza. Com é um certeza. tricote, que é 3 camadas de tinta. Sim. Então, é o que eu digo. Se a gente começar a falar das nuances da repintura automotiva, aqui a gente fica... São 5 podcasts. Sim. Porque é o que eu Muita digo, coisa. o que fascina é um problema. Então, não dá para colocar tudo no mesmo negócio. Por isso que a gente estava falando no começo. A loja especializada e a loja que tem lá o seu departamento automotivo, se não for dedicado, não tem jeito. Mas então, na sua opinião, por mais que a tecnologia avance, a gente esbarra nessa questão cultural do brasileiro de ter a cor perfeita e ainda não temos Eu não sei aqui em São Paulo. Em Belém, os profissionais têm muita resistência contra o alongamento. O alongamento é uma técnica para lá de válida, para lá de eficiente. Mas, poxa, cara, muito pintor quer pintar seco. Meu amigo. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Poxa, eu estou falando com... Estou falando do nosso dialeto. Estou falando com ele. Bom, vamos lá. Porta, paralama. Sim. Vai pintar o paralama. Se tiver uma pequena diferença que é comum, principalmente metálica e pérola, é comum. Em vez de tu pintar só o paralama, tu vai alongar a porta. Sim. Entendeu? Vai lixar ali um pouquinho só para quebrar o verniz, para dar aderência, para dar ancoragem, né? É. Bonito. Aí vai esticar aquela poeira que cairia no papel de isolamento, já vai cair naquele pedaço. Né? Obviamente que tem um produto para fazer a fusão. E depois tu inverniza tudo. O olho humano não consegue perceber. Porque tu não tem um contraste daqui para cá. Não perde originalidade, não perde nada, porque tu não está pintando a outra peça. Tu só tirou um pouco da camada de verniz para dar a ancoragem, para dar a aderência. Só. E aí o pintor resiste a isso. Mas ele resiste a isso, a maior parte deles, porque não sabe fazer o alongamento. Não é porque ele está preocupado se vai perder a originalidade ou nem não sabe fazer, e tem medo de fazer. Depende. Muito menos se tu tiver que pintar o carro todo de novo. Muito menos. Não é mais trabalho. Então aí a gente bate naquela questão cultural. Se você pega uma indústria de tinta que vem da Europa ou dos Estados Unidos, o nível de exigência, o cara aceita uma diferença pequena de tonalidade entre um paralama e uma porta lá. Aqui é impensável. E tem também essa questão, o que a gente chama de alongamento, lá no passado chamava de chapéu, sapo seco, olha os apelidos que tinha. Então, quer dizer, ficou na cabeça de alguns que isso é uma enganação, quando na verdade é uma técnica de reparo. Uma técnica. Então feita e sugerida por todas as fábricas. Total. Todas as fábricas. Tanto que tem produto, desenvolveram produtos para fazer a uniformização do processo. Bom, como aqui é papo de lojista, vamos falar uma dor do lojista que vai atingir as fabricantes, né? Hoje eu estou polêmico. Vai. Mas é um assunto que a gente vem falando há muito tempo. A gente ouve falar, na verdade, no meu caso, ouço falar, mas não parece que não sai do papel, patina. Ajudaria muito uma espécie de programa setorial da qualidade de tintas? Ajudaria o lojista de tinta? Ajudaria as oficinas? Como assim? Como o PSQ da linha imobiliária ter alguma coisa na linha automotiva? Acredito que sim, mas a qualidade é boa da tinta automotiva brasileira. E eu não vejo hoje grandes diferenças. Os principais fabricantes, eles estão muito nivelados. Tinha uma guerra conceitual no passado, dessa coisa de diferenciar um produto de alta tecnologia de um produto de tecnologia tradicional. Hoje ainda tem, né? Hoje está bem setorizado. Tu vê fábricas que têm na linha de entrada, que seria que a gente chama de linha tradicional, né? Uhum. Mas tu vê o cara com 5, 6 vernizes diferentes. Obviamente. O Brasil tem um problema. Ele não regula a quantidade de sólidos mínima por verniz. Não regula a quantidade mínima de sólidos para um verniz ser considerado autossólidos. Então, aí cada fábrica tem o seu conteúdo, a sua percentual de sólidos, entendeu? Mas diferente de países mais desenvolvidos, onde tem uma legislação que diz, né?
tem que ter tantos por cento de sólido para o verniz ser considerado autossólidos. Agora, eu acredito que é uma tendência que vai impactar muito nas oficinas é a pintura à base d'água, por causa de toda a questão ambiental, né? Ambiental. E até de saúde também, né? Olha, na verdade, a questão eu maior é acho que ela ambiental. faz muito mal também para o profissional se ele não usar os EPIs, que é outra dificuldade para a gente colocar no... no Brasil, principalmente em regiões muito quentes como a minha. O cara usar, né, luva, máscara e tal, a 38 graus, 38, fora da cabine. Fora da Se cabine. tu for na cabine, está muito mais. Entendeu? Então eu não quero usar. Macacão, então, nem se fala. Macacão é... A repintura ela é assim, Rodrigo, para tentar traduzir um pouco para quem está vendo e ouvindo a gente, você tem o PSQ que ele te regula em 4 categorias, considerando a performance do produto. Certo. Na repintura, o que eu sempre discuti, o que o Arete falou de sólidos, é o que, quando você dilui a tinta ou o verniz, você mede a partícula sólida que tem ali. Sim. Porque tem muita gente que vende um autossólido, quando você dilui, ele dilui tudo. Mas a regulação, me corrija se eu estiver errado, tá, Arete? A regulação que a gente sempre esperou, eu, enquanto atuante na indústria, era de você ter algum tipo de regulação no produto quando ele está pronto para pintar, se ele tem um mínimo de partícula sólida que vai impactar na performance lá na frente. Essa regulação ajudaria a loja ou ajudaria as oficinas? Eu acho que ajudaria o mercado. O mercado. O mercado. Então é importante. Mas aí é a disposição de fazer, o quanto isso custa para fazer, a Sim. qualificação, enfim. Porque o mercado de repintura, eu acho que ele é muito mais competitivo do que de linha imobiliária. Eu concordo contigo. Eu acho que ele é muito mais competitivo. Aí eu acho que essa competitividade maior é porque ele é muito mais técnico. Exato. E aí tu tem praticamente o mesmo cliente sempre. É uma Entendeu? característica também da característica. repintura. O cara vai na tua loja, vai ou pede entrega segunda, terça, quarta, quinta, porque como eles não têm, às vezes, reserva financeira para comprar o material por uma semana, ele compra diariamente. Entendeu? A tinta tem que ser de acordo com a demanda, né? Não tem jeito. Mas verniz, tá em tudo quanto é carro. Mas não, ele precisa de verniz hoje, ele vai lá e compra um verniz para hoje. Então, ele sabe, ele é teu cliente contínuo. Então, tu sabe o nome, às vezes tira a brincadeira em excesso, né? O balconista já tem tanta intimidade que tira a brincadeira em excesso, que às vezes brincadeira em excesso, às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Claro. Às vezes pega o cara num dia meio chateado da vida e já não gosta da brincadeira, aí não volta no outro dia porque ficou chateado com o balconista, mas é o mesmo cliente. Sim. Entendeu? Então, isso é uma característica que a gente está muito próximo do cliente. É bom, mas também é ruim, porque ele sabe teu preço de cabeça. Entende? Se alguém chegar lá e oferecer alguma coisa para ele que esteja menor que o teu, mas eu estou comprando a 50, o cara está me oferecendo 45, está melhor. Entendeu? Se falar em qualquer reajuste que você tiver que colocar, ele vai falar, opa, por que isso aqui? Reajuste, né? Nesse tempo que a gente vem de uma economia relativamente estável, né? É um problema. É um problema. Até porque o reajuste da fonte de receita da oficina não vem na mesma velocidade do que vem no varejo e na indústria. Não vem. Principalmente se o principal negócio dele for seguro. Aí é mais complicado ainda. A equação é grande. Eu, quando trabalhei no varejo, essa foi uma das primeiras coisas que a gente percebe. O cliente de linha imobiliária, ele tende a ser eventual e o tempo que ele demora para voltar, que é o LTV do produto ou do cliente, né, é muito maior que na repintura. Muito, nem se compara. A repintura, ele está sempre lá, todo dia lá, tal. É muito diferente. No máximo, tu pinta a tua casa uma vez por ano. Otimistamente. Otimistamente, né?
Carro, tu pode pintar até todo mesmo. Basta que tu tenha uma coluna de preferência, né? Preferencial, né? Bom, você gosta de encostar o portão, né? O portão que te adora, tá sempre te apoiando. Arede, mudando completamente o rumo da prosa, porque pode parecer incrível, mas já faz quase uma hora que a gente está Verdade, conversando. o papo quando é bom, né? A nossa conversa aqui é iniciativa de uma entidade. E você é nosso diretor. Sim. Né? Queria que você desse o teu feedback, né? O que uma associação oferece e poderia oferecer de bom. Muda o chapéu, sabe? Tira o chapéu do diretor da Abrarte, põe o chapéu do revendedor e diga que, na tua opinião... Eu acredito em associação, tanto que sou associado. Tá. Há bastante tempo. Há né? muito tempo. É meu padrinho, Luiz Ferrari. Luiz Ferrari. Era presidente da Abrarte. Nacional, você já falou? Não, era da Artesp. O Arede Essa é uma história é interessante. muito interessante. O Arede, ele é um associado da Artesp, quando era uma associação regional, e a gente dizia que ele era o embaixador da Artesp no estado do Pará. É um intruso. Um belíssimo intruso, né? E assim, eu acredito, acho que a união pode melhorar o segmento, facilitando as coisas de interlocução com as fábricas, né? Mas a Abrarte, que hoje é nacional, ela 2 anos de Abrarte, ou 3. Indo para 3. Indo para 3. Ainda está muito bebê como nacional, né? Ela precisa expandir os tentáculos dela. Né? Para, primeiro, aumentar os associados. Segundo, para dar mais oportunidade para as regiões mais distantes. Né? Um exemplo, eu acho fantástico, nunca participei, mas acompanho pelas redes sociais, eu acho fantástico a Festa do Pintor. Tá. Eu acho que é um negócio que tem que ser regionalizado. Entendeu? Porque eu acho uma iniciativa, eu acho que aquilo cria um vínculo. Nunca conversei com nenhum lojista aqui, mas eu acredito que os pintores devem ficar meio ansiosos pelo dia, devem ir na loja perguntar, já tem convite. Então, eu acho que isso é muito bom. Bom para a fábrica, porque ela tem um espaço lá, né? Quem quer participar. Excelente para o lojista, que faz uma festa de confraternização de um modo muito mais barato. Tá. Né? E bom para o pintor, que assim, é reconhecido pelo 1 ano de trabalho dele. Né? Eu fazia em Belém uma sozinho, de modo, obviamente, pequeno, né? Mas cheguei a convidar mais de 300 pessoas. Era um negócio bacana. E aí, como era meio de semana, a gente fazia assim muito devagar, muito assim controlado. Né? Porque pintor, né, os que gostam de beber, se tu der corda para ele. Então, eu criava um convite, a data, o local da festa, onde tinha um ticketzinho, que era um churrasquinho completo, espetinho e tal, vinagrete, e 2 cervejas. Era a cerveja, a gente trabalhava com cerveja de 600 ml, garrafa. Obviamente que eu ficava com um bocado de ticket no bolso para fazer o meio de campo, né? Claro. Porque pediam muito. Mas era uma festa muito bacana. E aí eu fiz muitos anos. Acho que uns 5, 6 anos eu fiz. E depois, numa das crises, aí ninguém quis ajudar, nenhum fabricante quis ajudar, porque eu pedi ajuda para os fabricantes, por nossos parceiros. Que é o que a gente faz. Aqui em São Paulo é esse modelo, exatamente assim. A ideia, eu nem copiei do Jornal do Pintor. Eu copiei de uma loja de Fortaleza. Do Paz. Não sei se tu chegaste a conhecer o Paz. Conheci. Ele fazia lá. Não sei se ainda faz hoje. A nossa regional deixou de ser Nordeste, porque teve uma época, muitos anos, que Belém respondia ao Nordeste, né? E aí, quando a gente deixou, perdi um pouco o contato com o pessoal do Nordeste. Eu fazia. E aí, criava a expectativa. Quem era gerente era o Marcos Bellarmino. Marcos Bellarmino, isso. Era uma equipe ali, né? O Marcos tem algumas particularidades. A gente faz aniversário no mesmo dia e a gente entrou na Polidura no mesmo dia. Eu falava que ele era bigêmeo. Bigêmeo.
Mas aí, então você acha que uma iniciativa legal que a gente poderia levar para o norte é a festa do pintor? Eu acho. Não só para o norte. Todas as regiões. Mas você Tudo região que seria podia. Agora, a primeira se eu iniciativa. tivesse privilégio, Valquíria, presidente, se a senhora espirrar até as 5 da tarde, saúde. Vamos fazer uma festa do pintor no norte, vamos começar por lá. Não, eu acho que é muito legal. São iniciativas que a gente... agora, acho que a gente eu tem que fazia verificar só o- para automotivo, porque era meu ramo, mas tem que fazer para todo mundo. Claro, Tem que ser como a de vocês aqui, né? Festa Claro. do pintor. Você conversa com outros lojistas lá da região, fala sobre a Bart, qual que é a opinião deles? Qual que é... Olha, entra no que a gente estava conversando antes. Já falei para alguns lojistas, Sim. tá? Os que eu tenho mais contato. Eles me fazem a mesma pergunta. Para quê? Vou me associar para quê? Faz Eu sentido. uso os argumentos Sim. que eu acho que valem para mim, de uma associação forte, né? Mas a maior parte do pessoal quer vantagem. Sim. O que eu ganho entendo? Né? Vir para uma festa, para o jantar da Baixa uma vez por ano, não é vantagem. Não é isso Não que é visto atrai. como vantagem. Não é isso que atrai. Né? Vir para festa do pintor, não vai mudar nada. O que atrai é o que vai agregar no negócio da pessoa. Entendeu? Então, acho que a Bart, nesse processo de crescimento nacional, eu acho que ela tem que pensar muito nisso. A iniciativa da maquininha do Santander é uma boa, porque se impacta muito. Sim. As vendas cada vez mais estão por meios eletrônicos, né? Os pagamentos, mas isso tem que ser mais divulgado. Sim, sim, certamente. A grande questão é essa, é a gente oferecer alguma coisa que o lojista perceba como de valor e não ser só lembrados em momentos de crise aguda, né? É sempre a Bart renasceu como Artesp, que ela foi fundada em 66, em setembro de 66. Depois ela teve um período de interrupção das suas atividades, se eu não estou enganado, em 79 ela deu uma parada e ela voltou a atuar por conta do Plano Cruzado, em 86, que a gente, Crise, né? a gente brinca que são as duas datas de aniversário da Artesp e depois virou a Bart, né? Em setembro de 66, que foi o seu Silvio Cianelli, fundador do Bazar das Tintas, pai do Ricardo, que foi o primeiro presidente. Aí teve a restauração da Bart em 1986, eu não lembro quem era o presidente, não sei se foi o Reinaldo Corrêa. Ah, verdade. O Reinaldo Corrêa, presidente. E depois, em 2020, estamos em 25, em 2022, a gente mudou o nosso estatuto para nacional, né, na gestão do Ricardo Santaghi. Pois é, mas foi a primeira, nacionalizada, foi a primeira vez. Ela sempre começou como era uma instituição estadual. Mas é porque em 2020, por causa de outra crise, a gente ganhou também muito vulto. Muita notoriedade, que foi a pandemia, né? A A Covid-19. Eu acho que quando eu me associei, eu acho que Norte e Nordeste só era eu. Sim. Eu não sei se já tinha na época alguém do Rio, né, do Espírito Santo. Não, você foi o pioneiro. Mas Você foi o fora de primeiro São estrangeiro. Paulo, eu fui o primeiro intruso. Foi você, depois veio a Forte Color de Fortaleza. Olha, Depois veio uma loja de Santa Catarina, acho que é o Tintão, e depois uma do Rio de Janeiro. Mas no âmbito da instituição estadual. Estadual, E sim. depois que a gente abriu. Hoje já tem muita gente, né? Já Hoje tem. tu já vê muita gente de fora. Muito menos do que a gente gostaria, mas Com a gente certeza. tem crescido nesse aspecto aí. Aumentar, né? E é isso. Para encerrar, eu gosto sempre de pedir uma mensagem de futuro. Como é que você vê o futuro do mercado de tintas, em especial de repintura automotiva? Olha, eu vejo o futuro como desafiador pelas mudanças que o mercado vai impor, como tinta d'água, tinta à base d'água, que teve um pequeno retrocesso, na minha opinião, nesses últimos anos, mas vai ser inevitável. A força da questão ecológica ela vai atropelar. E aí, quem vai sofrer muito com isso são as oficinas, principalmente as particulares. Sofrer muito porque o investimento não é pequeno,
Não é qualquer equipamento que trabalha com base d'água, não é qualquer pistola, não é qualquer... A equipe tem que estar muito mais bem treinada, que a base d'água ela é viável, economicamente falando, desde que o processo aconteça uma única vez. Se tiver retrabalho, aí o custo explode. E é um retrabalho muito mais difícil de fazer, muito mais técnico do que a solvente. Fora isso, eu vejo um mercado promissor, né? Se o Brasil não entrar numa crise nova, né? A gente está aí entra, não entra, né? Já está com o pé dentro. O mercado automotivo no Brasil é sempre recente, né? O brasileiro adora carro. Se a gente tivesse uma economia, uma renda per capita maior, com certeza a frota circulante seria muito maior, né? E o brasileiro, quando ele está bem, ele tira o arranhãozinho, ele gosta do carro. E não deixa com aquela batidinha. Também, quando está com crise, é a última coisa. Vai para o fim da fila. Vai para o final da fila, não é prioridade. Mas eu vejo com o mercado crescente. Eu tenho uma ideia, Salvador. Eu acho que o programa de hoje deveria ter o título ser Vanguarda, porque o Areide é o primeiro diretor de fora, não, primeiro associado de fora do estado, primeira vez que a gente aborda... Eu acho que eu sou o primeiro diretor de fora também, viu? Com certeza. Primeira vez que a gente aborda tão a fundo assim o setor de repintura imobiliária, e eu fiquei impressionado aqui com algumas coisas. Então eu vou tentar inovar num quadro, desculpa se não gostar, se não der certo, vamos lá. Conta uma história engraçada, já que a repintura tem tantas dificuldades, com tanta gente envolvida, o dono do carro, o dono da oficina, que tem, imagino que cada figura você deva encarar por aí. Conte uma história engraçada que você gosta de compartilhar. Tem muita história engraçada. Se você quiser também, Salvador, já que você tem muita história engraçada. Eu tinha acabado de abrir a loja, acabado assim, né? Não tinha nem um ano. E a loja começou um pouquinho maior que essa sala. E aí tinha um vermelho, se eu não me engano era da Ford, vermelho Versalhes. Rapaz, eu estou fechando a loja, que Belém tem uma característica, a gente fecha para o almoço, tá? Isso não é comum. A gente fecha meio-dia e abre às 14. Tá? Então não funciona, as oficinas param, nosso cliente é oficina, não tem a sentido. gente não tem sentido. Aí eu estou fechando a loja, não vendia quase nada, né? Loja no começo, né, não era conhecida, veio um cara correndo, gritando para esperar, né? Gritando. Me dá um vermelho versátil. Então, as fábricas ficam inventando esses nomes difíceis. Porra, o pintor sofre. Nessa linha, eu lembro que a gente teve uma discussão e eu fiquei marcado quando eu trabalhei na divisão de repintura automotiva da BASF, né, a Glazurite, que você viu com certeza. A gente sugerindo colocar nomes nas cores que começou a vir de fora, né? As cores de importados, né? Porque eu sou do tempo que a gente tinha só 4 montadoras aqui no Brasil, né? Muito poucos carros importados, né? Então, quando começou a chegar e tinha um Peacock, como é que era? Peacock Blue. Eu falei, por que não põe azul pavão, né? É tão mais fácil. Não, como é que lê isso? Imagina esse pintor correndo, pedindo... Ele ia falar com o nome feio. Com certeza. A repintura tem disso. Outro bacana é a gozação dos colaboradores entre si com o termo novo, né? Assim, a gente fazendo um inventário, aí tinha um rapaz novinho, ainda não conhecia nada, aí chegou, olha, vai lá atrás e confere a pedra de amolar pincel. O rapaz procurou. Ele volta. Não achei a pedra de amolar pincel. Aí eu escutei. Digo, pô, não perturbe o rapaz. Deixa o rapaz trabalhar. Sensacional. Isso aí foi melhor que o martelo de borracha para desentortar vidro. É bom também. Isso é alta tecnologia. Areide, obrigado por você estar aqui com a gente. Agradeço. Uma honra participar. Pena que o tempo é curto, mas quem sabe numa próxima vez, numa próxima vinda do Areide, que está sempre aqui em São Paulo, ainda bem, né? A gente aproveita e continua essa conversa. Tá bom. Muito obrigado. A sugestão, Luiz Ferrari.
Para Luiz. continuar no automotivo aí, Boa, ótimo. eu acho que eu fui o primeiro automotivo Sim, também, né, do sim. Papo de Logista. Vamos trazer o Luiz, sim. Isso traz o Luizinho, que Que ele é é um genial. cara espetacular. Ele é genial. Então, minha gente, vocês que estiveram conosco até aqui, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui no nosso canal aqui no YouTube. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, peça, sugira conteúdos para que a gente possa continuar nessa conversa maravilhosa, uma conversa gostosa, sempre falando de tintas e não só para o mercado de tintas, mas para quem quiser conhecer um pouquinho melhor o nosso mercado. Mais uma vez, muito obrigado e daqui a pouco tem mais Papo de Logista, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tinta, a ABRAT. Meu abraço para vocês e a gente se vê logo, logo. Tchau, tchau.